Bom, e a gente fala agora dos planos do governo do estado para este ano. Roberto Azevedo entrevista ao vivo aqui no estúdio o secretário de Planejamento de Santa Catarina, Murilo Flores. Roberto. Bom dia, Marta. Bom dia a vocês que assistem ao Jornal SC no Ar. Secretário, planejamento hoje é uma coisa muito mais ampla, né? O senhor, como presidente do Conselho Nacional de Secretários de Planejamento, está debatendo até a questão do piso nacional dos professores. É possível fazer planejamento no Brasil nessa situação que a gente vive de crise institucional, política, econômica? É muito difícil. Eu me lembro antes, na época da inflação, lá nos anos 90, antes do Plano Real, a gente dizia, no dia que acabar a inflação a gente vai conseguir planejar. Não é verdade. A gente continua usando os mesmos instrumentos, contingenciando recursos, bloqueando, ou seja, a peça orçamentária, tudo... São figuras de ficção? Quase isso. É um pouco melhor do que já foi no passado, mas ainda não é o instrumento que deveria ser. Isso, nós ainda estamos muito longe com todas essas complicações de expectativa de receita que não acontece. Quer dizer, nós ainda temos um caminho muito longo para poder ter esses instrumentos tradicionais sendo efetivamente instrumentos de planejamento. Dois assuntos que hoje desequilibram qualquer estrutura de trabalho, qualquer estrutura de trabalho no governo do estado que pensa em fazer justamente planejamento. Essa questão que a gente acabou de falar do piso nacional dos professores e também o indexador da dívida pública. Tem como equacionar essas duas coisas para não quebrar o tesouro dos estados? Bom, a questão da dívida pública está bem encaminhada para 2016, né? Essa questão de decisões a nível nacional, como é o caso do piso dos professores, é muito complicado, né? Você aplicar um índice superior à inflação já no início do ano para estados que terminaram o ano sem conseguir pagar os salários de uma vez só. Sem contar que tem os municípios ainda no degrau de baixo. E ainda tem os né? municípios em situação pior. A grande maioria em situação pior. Então, é muito difícil. Com certeza, esse problema, a bomba vai explodir ao longo do ano de 2016 em vários estados. Mas o governo federal não é sensível a essa situação das prefeituras e dos estados? Nós discutimos isso muito, fomos ao Ministério da Educação para tentar discutir o índice, tentar discutir o mês de aplicação. Felizmente, o caso do estado de Santa Catarina, nós estamos bem equacionados. Mas, na minha posição, tinha que discutir o interesse nacional. Alguns estados não vão conseguir, mas não adianta. O governo federal assumiu um compromisso com a categoria dos professores de dar aumento todo ano superior à inflação, apesar de que nos últimos 5 anos já houve um aumento de 38%, né? Então um aumento significativo. E ainda assim continuou com a política. É importante, as pessoas precisam ganhar mais, mas o problema podem não receber, por falta de caixa. Essa é a questão. Né? O Rio de Janeiro, em dezembro, foi um caos. O Rio Grande do Sul o ano inteiro. Né? Você parcelando o pagamento de servidor. Não adianta. A iniciativa privada está demitindo ou reduzindo salário, reduzindo carga de trabalho. Há momentos para cada coisa. Nós estamos num momento muito ruim da economia. Mas, secretário, também tem notícia boa, né? O senhor é o comandante do Pacto por Santa Catarina, um conjunto de obras aqui no estado. O governador Raimundo Colombo lhe deu essa missão. Como é que está hoje essa execução do Pacto por Santa Catarina? O pacto é um dos fatores que faz Santa Catarina estar diferente. Tem o fator da própria estrutura econômica do Estado, o controle fiscal e o pacto. Por quê? Porque as obras estão acontecendo em todo o Estado, em todas as áreas. Nós já temos contratado, dos 10 bilhões e 800 milhões, nós já temos contratado 70%. Até o fim do ano nós vamos chegar a mais de 80%. E em 2017 chegamos a quase 100% desses 10 bi 800. Então, vamos tentar esclarecer, desculpa interromper, mas vamos tentar esclarecer. Construção de hospitais, são quantos hospitais? São muitos hospitais, mas os grandes são o de Itajaí, o de Lages, Chapecó, Xanxerê, são os grandes hospitais que estão sendo duplicados, né? Infraestrutura. Infraestrutura, eles estão sofrendo uma duplicação. Aquele discurso que o governador tinha de aproximar o serviço de saúde, nós estamos fazendo.
O hospital de Lages dobra de tamanho como o de Chapecó, com atendimento de alta prática, complexidade. quando é que eles começam a funcionar? Eles são obras que acabam esse ano. Né? São obras muito grandes, né? Muito grandes. Complexos estão indo bem, porque esse dinheiro do pacto está em caixa. Então, com raras exceções, com problemas aqui e ali, como nós tivemos aqui em Florianópolis, de empresas que tivemos que substituir, o recurso está em caixa. Então, as obras não sofrem descontinuidade, a não ser que haja problemas que são pontuais. A grande maioria das obras não acontece. Então, nós temos obra na saúde, dobrando a capacidade de muitos hospitais. Nós temos as rodovias, né? Nós estamos aplicando quase 5 bi em rodovias, né? Revitalizando, toda a malha estadual está sendo revitalizada. Nós temos investimentos na segurança pública, tanto equipamentos como delegacias no interior, quartel de corpo de bombeiro, essa infraestrutura toda. Nós temos assistência social, CRAS, CREA, atendimento de idosos, isso em parceria com municípios, ou seja, em todas as áreas, no Porto de Itajaí, para a entrada de navios de grande porte, então todas as áreas estão sofrendo investimentos de infraestrutura, que é uma condição necessária para o desenvolvimento, né? Uma boa infraestrutura. Isso tudo está acontecendo no Estado. Para a gente encerrar rapidamente, a questão do planejamento agora um pouquinho mais a médio prazo, da instituição de pedágio nas rodovias estaduais. Como é que está esse processo que o governador anunciou no ano passado? Nós estamos com um estudo já bem avançado, estamos agora, vamos ter uma parceria com o BNDES. O BNDES tem uma expertise muito grande no assunto, começa a colaborar conosco agora no mês de janeiro. A ideia é fazermos manutenção, pedágio de manutenção, que significa que são custos baixos. Não é? Nós estamos fazendo a construção da revitalização ou duplicação de estrada. Então são pedágios de manutenção. E nós vamos fazer diferente. Ao invés de estrada por estrada, rodovia por rodovia, nós estamos fazendo polos. Então, numa região só tem uma rodovia que é pedagiável, sem fluxo. Então vamos fazer, ao invés de cobrar o menor pedágio possível, a gente vai cobrar um adicional para manter as do entorno, que não são pedagiáveis, que não dá para ter prazo. Quer dizer, não é um pedágio para construção, é um pedágio de manutenção de rodovia. A população já está cansada de andar em rodovia. Qual é a preocupação do governador? Estamos aplicando 5 bi em rodovias e o risco delas estarem destruídas em 3, 4 anos. Secretário, muito obrigado pela sua presença. Sucesso aí nesse ano de 2016. Obrigado.